O pessoal ontem estava inquieto, estava agitado, só esperando sair a nova pesquisa de intenções de voto do Datafolha. E daí foi publicado ontem à noite e os resultados são preocupantes para o Bolsonaro e apontam mais uma vez uma liderança clara e que pode levar inclusive à vitória do Lula no primeiro turno. Eu vou falar sobre essa pesquisa agora, mas antes disso já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia e também se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho porque é muito importante isso. E me acompanhe no Instagram também. Bem, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns dados do Datafolha e depois pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? Então aqui tem várias reportagens mostrando aqui as informações e manchete Datafolha: Lula tem 19 pontos sobre Bolsonaro no primeiro turno. Em cenário estável apesar de crise, petista, né, o Lula, petista tem 47% das intenções de voto ante 28% do Bolsonaro, do presidente. Então você tem uma liderança aqui de quase 20 pontos e que com esses dados aqui, quando você computa apenas os votos válidos, isso dá vitória, ou daria vitória, né? Porque isso aqui não é o resultado da eleição, isso aqui é uma pesquisa eleitoral, daria vitória para o Lula logo no primeiro turno. E aí, só é importante sempre fazer ressalva, né? Porque assim, a pesquisa eleitoral não é a previsão do futuro, não é Nostradamus, sabe, anunciando o que vai acontecer. A pesquisa eleitoral, ela é um recorte, é um retrato do momento atual. Então isso aqui foi uma pesquisa feita entre os dias 22 e 23 agora de junho, então retrata esse cenário, esse momento, e muita coisa pode mudar. Embora essa liderança agora explícita do Lula, que já vem de algum tempo também, o Bolsonaro empacado nos 27, 28%, isso já pode refletir uma tendência que vai permanecer até a eleição. Então isso dispara muitos alertas para o governo Bolsonaro, dispara alertas para os aliados do Bolsonaro que estão percebendo que é um barco furado e que ele tem poucas chances de ganhar essa eleição, e pode levar, inclusive, a um movimento de manada, em sentido do Lula, para fortalecer essa liderança e talvez levar uma vitória muito mais expressiva logo de cara. Nesse ponto eu preciso ressaltar isso, né, que é fundamental que, nesse momento, as forças de oposição ao Bolsonaro, as forças democráticas, as forças republicanas, quem valoriza o jogo democrático no Brasil, quem se importa com os rumos do país, quem se importa com a solidez das instituições, mande um voto claro contra o Bolsonaro. Isso não quer dizer que tem que ganhar o Lula no primeiro turno, não quer dizer isso não, mas sim que haja um voto de repúdio ao Bolsonaro, que as pessoas compreendam que não dá para optar por alguém que é claramente autoritário, que é alguém que claramente sabota as instituições, alguém que o tempo todo põe em risco a democracia. Não dá para naturalizar isso e tampouco depositar mais uma vez a confiança nesse monstro. Esse foi um perigo que já aconteceu em 2018, que a gente já alertava aqui. Eu vim aqui em 2018 ao longo de todo o ano falando sobre isso, sobre como esse cara era perigoso, sobre como esse cara era um risco. Muita gente na época tirava sarro dizendo que era alarmismo, que queria criar pânico nas pessoas, e não era alarmismo, a gente viu as consequências disso. E foram sucessivos ataques à democracia que o Bolsonaro foi empreendendo, um discurso que foi gradualmente corroendo não apenas as bases da democracia do país, como também as bases do debate público. Então, assim, contaminou completamente a política brasileira, contaminou as relações humanas, contaminou as famílias, pessoas que não se falam mais por causa de política. Então, não dá para repetir o erro de 2018, não dá para repetir esse erro. Já era um erro, já era uma catástrofe naquele período. Agora seria muito pior. Quem vai, confirma o voto do Bolsonaro, e aqui eu vou repetir o que já disse quando fiz o vídeo sobre a Paula Carosella, quem confirma o voto do Bolsonaro ou é muito burro, é muito ignorante político, ou é uma pessoa muito canalha, é uma pessoa muito perversa, porque não tem meio termo mais. Ou a pessoa é ignorante, manipulada, lavagem cerebral, ou a pessoa, ela é, sabe, inescrupulosa, porque esse cara é um perigo. Isso não quer dizer que você tem que adorar o Lula, gostar do PT, não quer dizer isso. Mas diante dessas possibilidades, dessas escolhas, entre a morte, a destruição, sabe, entre o genocídio, crimes contra a humanidade, não dá pra ficar em dúvida, não dá pra ficar em dúvida. O que surpreende nessa pesquisa agora do Datafolha é justamente porque ela foi feita em meio a um escândalo, que é o escândalo da prisão do Milton Ribeiro, que já foi solto, em meio aos desdobramentos do escândalo do MEC, e isso não impactou tão severamente assim o Bolsonaro quanto se imaginava. Então, assim, isso demonstra que esses 27%, 28% que ele possui ainda é a base cristalizada que a gente sempre menciona. É aquele 30% brasileiro proto-fascista e que está disposto a reeleger um genocida. Isso é o mais assustador. Eu acho que pra gente, essa mensagem que isso transmite é que você tem uma parcela enorme do eleitorado que está disposta a tudo pelo poder, está disposta a tudo por um discurso vazio, contra comunistas, anti-esquerda, contra homossexuais, contra minorias, contra certos grupos historicamente perseguidos. Então, assim, tem uma parcela significativa da população
que está disposta a depositar seu voto em alguém que deveria estar preso. Depois, na terceira posição, você tem aqui o Ciro Gomes, com 8%. Então, assim, ele passou de 7 para 8, está na margem de erro, então, assim, pode ser que não tenha ganhos reais. E aí, mais uma vez, também a gente tem que falar sobre a tática do Ciro Gomes, que parece que ele modulou um pouco o tom depois da treta com o Gregório do Vivier, mas também não teve nenhum ganho significativo. Então, assim, não dá para dizer que a estratégia do Ciro Gomes de antagonizar Bolsonaro e Lula tenha gerado algum tipo de ganho político para ele, porque parece que não. Parece que ele está estagnado também, que é a base também tradicional dele, ou do PDT, que está vinculada, e aí o Ciro Gomes também, tecnicamente, tem pouquíssimas chances de ir para o segundo turno ou mesmo de ganhar a eleição. Os ciristas têm o otimismo, né, de que vai ter uma virada, sabe, uma virada miraculosa, de que o Ciro Gomes vai derrotar o Bolsonaro e o Lula, mas, sinceramente, nada aponta nesse sentido. Mas é claro que, como eu falei, as coisas podem se desenrolar ainda, tem chão pela frente, são meses pela frente, muita coisa pode acontecer, ainda haverá debates eleitorais, ainda haverá muita coisa para ser exposta e jogada aí no ventilador, mas certamente a liderança do Lula ela é evidente e ela pode sim, há indícios de que pode sim levar a uma vitória no primeiro turno, o que encerraria um pouco mais cedo esse suplício que é lidar com o bolsonarismo. Além do argumento dado de que seria muito mais difícil o Bolsonaro contestar as eleições no primeiro turno, porque são muitos candidatos que estão juntos no pleito, governadores, deputados estaduais, federais e senadores, então assim, para ele anular a eleição ali, teria que gerar um mal-estar gigantesco e uma reação também proporcional de muitas pessoas. Nesse caso, é um argumento, mas funciona, não sei. Os perfis dos eleitores não mudou tanto assim, você tem o empresariado apoiando o Bolsonaro, os evangélicos estão bem divididos entre Lula e Bolsonaro, o Nordeste vota em peso no Lula, as classes mais ricas votam no Bolsonaro, as classes mais pobres votam no Lula, o Centro-Oeste é a região que mais vota no Bolsonaro, então continua em linhas muito parecidas, mas certamente a gente vê uma estagnação do Bolsonaro, o que é um sinal positivo nesse sentido de que não há mais margem para crescer. Há uma rejeição muito grande ao presidente atual, 55% dos eleitores dizem que não votariam no Bolsonaro de maneira nenhuma, então assim, isso já aponta, de certo modo, a gente pode aqui meio que prever uma vitória da oposição. Mas é claro que não dá para relaxar, não dá para considerar como se fosse ganho o jogo. É importante continuar na oposição, é importante continuar demonstrando os erros, demonstrando os escândalos, apresentando aqui o que ele fala e os absurdos que ele diz, porque é uma criação de consciência também, né? Como a gente falou anteriormente aqui, inclusive acho que foi semana, ontem, não sei, a gente não pode ter a ilusão de que a retórica bolsonarista, essa retórica de ódio, essa retórica de intolerância, que ela vai sumir do dia para a noite. É importante reconstruir agora o discurso, é importante agora reconstruir o imaginário coletivo, é importante apresentar novas bases para que a gente possa restaurar a civilidade. Eu espero que seja possível isso. A gente vai tentar, né? A gente vai tentar, vai se esforçar e é o trabalho que a gente faz aqui. Então eu quero saber de vocês qual é a sua impressão sobre essa nova pesquisa eleitoral aí, porque vem realmente chacoalhar aqui o barco e mostrar como o Bolsonaro está encurralado e não tem para onde fugir. Se você acha que isso vai levar uma debandada dos atuais apoiadores do presidente, alguns deles pelo menos, para a oposição ao Bolsonaro, porque mostra que, caso eles se colhem nesse barco afundando, que eles vão junto afundar, então, assim, o que você percebe aí nessa dinâmica, o que pode acontecer, e se você está confiante numa vitória no primeiro turno do Lula, se isso te parece uma possibilidade mesmo, e se você percebe a possibilidade de um efeito manada. Assim como aconteceu com o Bolsonaro, que houve uma bola de neve e isso levou à vitória dele em 2018, você pode ver também uma bola de neve no sentido contrário para retirar o Bolsonaro do poder. O que você acha disso aí? Deixa no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau. Meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e queria te convidar a assistir um vídeo que traz dados que são surpreendentes, chocantes e necessários nesse momento de país que a gente está passando. No final do vídeo, uma convocação para no dia 30 de junho a gente estar junto. Assiste até o final e no dia 30 de junho a gente se vê novamente. Muita gente está passando necessidade, fome, porque não tem dinheiro para comprar.
Você já deve ter ouvido a desculpa de que as coisas estão ruins no Brasil porque o mundo inteiro vai mal, não já? Agora, alguém já te disse que só 2 países no mundo têm taxa de juro ao consumidor maiores do que o Brasil? O Zimbábue e Madagascar. Você sabia que os juros no cartão de crédito no Brasil são os maiores do mundo, 3 vezes acima do 2º lugar na América Latina? Você sabia que o sistema financeiro do Brasil, segundo a maior empresa de consultoria do mundo, é o mais lucrativo do planeta para os banqueiros? Temos também uma das inflações mais altas, um dos combustíveis mais caros, a taxa de desemprego mais assustadora e o maior número de mortes por 100 mil habitantes entre todas as grandes economias do mundo. Mas isso ninguém te conta. Além de te explicar no detalhe a tragédia que aconteceu no nosso país ao longo dos últimos anos, eu quero te ajudar a encontrar caminhos para sair desse caos. No dia 30 de junho, eu e um grupo de especialistas vamos te ensinar como liquidar com os bancos suas dívidas por uma fração do valor, como guardar suas economias com muito mais rentabilidade e menos risco do que a caderneta de poupança. E vamos desvendar o caminho que o dinheiro faz, saindo das mãos de quem trabalha nesse Brasil para as mãos de quem controla o poder econômico e político. Ao final da aula, uma surpresa bombástica vai ser anunciada. Acabou a farsa.